Nesses exercícios de resolução de circuito, basicamente temos que encontrar as correntes em cada um dos ramos. Nesse problema, nós temos uma fonte de 120 volts, duas resistências, uma de 10 e uma de 50 ohms, e uma fonte de corrente de 6 amperes. Para começar, eu queria falar que esses exercícios serão resolvidos usando as leis de Kirchhoff. Posteriormente, resolverei exercícios utilizando análise nodal e análise de malhas. Aqui nesse problema, nós podemos começar definindo o sentido das correntes, que, por exemplo, vou colocar I1 nesse sentido. Se I1 está nesse sentido, aqui na fonte de 120 volts, I1 também passa nesse sentido. Como eu tenho uma fonte de corrente nesse ramo, significa que entrando eu terei aqui 6 amperes, porque a fonte de corrente ela vai induzir aqui ter a corrente de 6 amperes. E por fim, como temos duas correntes entrando no nó, eu vou colocar uma corrente saindo do nó. Aqui eu vou determinar o que é positivo e o que é negativo em cada um dos elementos. Essa fonte é negativa nessa parte e positiva nessa parte. Já a resistência temos um decaimento de potencial. Então ela começa positiva, a corrente entra positiva, e aí aqui na saída vai ser negativo. A mesma coisa nessa resistência. Onde a corrente entra tem um potencial maior, e onde a corrente sai tem um potencial menor. O sentido que eu vou utilizar para fazer análise nessa malha vai ser horário. Nota-se nesse circuito que eu tenho duas correntes conhecidas, então eu vou ter que achar duas equações para resolver isso. A primeira equação que eu posso encontrar é nesse nó aqui. Então, tenho duas correntes entrando e uma saindo. Eu vou escrever então a equação para esse nó. Agora, essa equação do nó, eu posso isolar as correntes. A próxima equação eu vou tirar dessa malha aqui. Primeira coisa que eu posso ver é essa fonte. Essa fonte de 120 volts está no mesmo sentido que eu defini para a análise da malha. Então, vai ser 120 volts. O próximo é uma resistência. Uma resistência que está tendo um decaimento de potencial. Ela vai do mais para o menos. Então, aqui eu vou ter menos 10 vezes I1. Perceba que nessa equação do nó, eu coloquei as correntes. Nessa equação que eu estou analisando a malha, eu estou colocando apenas as voltagens. 120 volts. E aqui eu multipliquei a corrente pela resistência, porque V é igual a RI. Então, eu coloquei a resistência e a corrente, e obtive a voltagem nesse ponto. E ainda mais, nesse ponto eu tive um decaimento de voltagem, porque é uma resistência, e por isso eu coloquei o negativo. O próximo ponto aqui é a resistência de 50 ohms. Então, vai ter um decaimento, porque ela está indo do positivo para o negativo, um decaimento de 52, igual a zero. Agora eu posso isolar as correntes. Para facilitar a resolução desse problema, eu vou escrever essas duas equações que eu encontrei de forma matricial. Se eu fizer a multiplicação entre essas matrizes, eu vou obter exatamente essas equações que eu tinha achado anteriormente. Agora, para resolver esse tipo de equação matricial, eu tenho basicamente três formas. Eu posso fazer um escalonamento, eu posso utilizar uma calculadora HP e eu também posso fazer online. O método que eu vou utilizar nos vídeos é online. Talvez eu possa gravar um vídeo explicando como fazer escalonamento e como fazer na HP. Só deixar nos comentários. Agora eu vou entrar no site para resolver matrizes online. No caso, é o site matrixcalc.org. Aqui nesse site, você entra em soluções de sistemas de equações lineares. E aqui você pode inserir as equações. Talvez você nem precise escrever de forma matricial. Eu sempre escrevo porque eu acho que fica mais organizado o problema. Aqui você só precisa isolar cada uma das correntes.
A corrente 1 eu vou considerar como x1, a corrente 2 como x2 e assim por diante. Então aqui eu vou diminuir o sistema, porque o meu só é 2 por 2, e vou escrever os valores. Para resolver esse sistema, geralmente eu uso essa solução utilizando o método de Gauss, porque se você fizer algum escalonamento, já dá para conferir os passos aqui. Então você escreve o sistema, clica em solução utilizando o método de Gauss, e aqui vai aparecer o resultado. Então, nossa primeira corrente, a I1, foi menos 3 amperes, e a I2 foi 3 amperes. Primeira coisa que podemos ver é que I1 está arbitrado errado, então coloquei o sentido contrário. Outra coisa que eu quero mostrar nesse site é que as soluções que você fizer ficam guardadas aqui. Então aqui eu já tinha resolvido esse problema, então eu tenho a mesma matriz da superior. Antes disso eu tinha resolvido outro problema e o resultado continua guardado aqui. Então inúmeros problemas ficam guardados na memória do site. E o último que você resolveu agora fica em primeiro. Agora eu vou escrever essas correntes que nós descobrimos e eu vou analisar no simulador de circuito se isso está correto. I1 é menos 3 amperes, então significa que na verdade ela está nesse sentido, contrário do que eu coloquei. I2 está certo. Agora eu vou entrar no simulador de circuito, que eu uso Faustad, e vou ver se isso é realmente verdade. Aqui eu vou diminuir a velocidade da corrente para a gente ver para onde que ela está indo. Ó. Aqui percebe-se que a corrente está indo para cá, da direita para a esquerda. Então realmente eu tinha arbitrado errado. Aqui a corrente está descendo, então quer dizer que o sentido estava correto. Se eu passo o mouse por cima desse ramo, ali embaixo, onde eu estou mostrando o mouse aqui agora, ali embaixo aparece a corrente, então a corrente de 3 amperes, a voltagem é de 30 volts, porque é RI, então é 3 vezes 10. Ele mostra qual é a resistência, que é de 10 ohms, e ele também mostra a potência, que é de 90 watts. Nessa fonte, a corrente está passando por ela, só que a corrente está passando no sentido contrário da fonte. Então significa que essa fonte está sendo carregada. Por isso que ali ele mostra que a corrente que passa por ela é menos 3 amperes. Significa que ela está sendo carregada. Se a fonte estivesse fornecendo energia, ficaria 3 amperes. Mostra a voltagem dela e também a potência, assim como os outros. Qualquer ramo que você passe o mouse por cima, ali embaixo aparecem as informações sobre ele. Então, concluído esse exercício, queria agradecer a todos. Deixem um gostei, se inscrevam no canal e assistam os próximos vídeos. Muito obrigado!